Boa noite a todos. Vamos iniciar o nosso estudo semanal do projeto Vida Consciente, dando continuidade aos estudos de casos e também a algumas dúvidas que tiveram lá no chat. Então, rogamos amparo à espiritualidade maior que nos acompanha, que sejamos amparados e intuídos e que possamos aproveitar da melhor forma possível esse estudo, essa oportunidade de aprendizado. Então, uma breve introdução do que é o projeto Vida Consciente. O CEPA permite ou disponibiliza atendimentos de apometria ou de captação, dependendo do que a pessoa está precisando. E foi notado, não só no CEPA, mas em outra casa onde surgiu, onde foi criado esse projeto, que as pessoas eram atendidas, ficavam bem, mas algum tempo depois estavam de volta com mais ou menos os mesmos problemas ou sintomas. E então viu-se a necessidade de trazer essas pessoas para fazerem parte do atendimento, para que elas entendam o que está sendo feito, para que as pessoas entendam qual a sua responsabilidade, para que elas entendam o que fazer para melhorar, para evitar que isso continue acontecendo lá na frente. Então, basicamente, a gente precisa entender as regras da vida, o que a gente está fazendo aqui e como funciona esse jogo da vida, para que a gente saiba viver melhor, jogar melhor este jogo, né? Então, a gente precisa entender essas leis que regem a nossa caminhada, né? A lei de causa e efeito. Tudo que eu jogo para o universo vai devolver para mim em algum momento. A gente não sabe quando. Então, muito cuidado com o que a gente faz, porque tudo vai voltar. Por isso o mandamento de Jesus de amar ao próximo como a si mesmo. Tudo que a gente faz para o próximo, em algum momento lá na frente, o próximo vai estar nas condições de devolver para a gente. Então, inicialmente, a gente muda porque não quer receber o mal. Mas, aos poucos, a gente vai se conscientizando disso e vendo que é o certo a ser feito. E a gente faz o bem porque é o certo. E não só para evitar um castigo lá na frente, né? Também as leis do psiquismo, porque a gente sente, pensa, vive desse jeito, reage assim, frente a tais pessoas e não reage do mesmo jeito com outras pessoas que fazem a mesma coisa. Então, por que a gente é desse jeito, né? O nosso campo mental, psíquico, emocional. Então, entendendo como isso funciona, o que a gente pode fazer para melhorar, para evitar que isso continue acontecendo. Também a lei de sintonia vibratória, tudo que a gente pensa, tudo que a gente se liga, a gente vai atrair situações semelhantes. Por isso a orientação sempre de agradecer, porque se você agradece, você vai atrair, pela lei de sintonia, vai atrair situações para continuar agradecendo. E não há nada ruim que não possa dar uma piorada. Então, sempre agradecer, porque se a gente reclama, vai atrair situações para continuar reclamando, ou seja, vai dar uma piorada naquilo que está acontecendo. Então, se quer ter uma vida melhor, mude o hábito da reclamação para o agradecimento. E isso exige esforço, a gente precisa exercitar esse agradecimento para que isso vire parte do nosso viver, do nosso ser. Então, analisando essas três leis ou três grupos de leis, a gente vai precisar mudar alguma coisa. A gente veio fazendo coisas que estavam contra essas leis e que nos causam dificuldades. Então, hábitos, vícios, culpas, medos, condicionamentos, crenças e conceitos e preconceitos, né? Então, a gente precisa ir fazer uma série de mudanças. Algumas delas vão ser fáceis, outras vão ser mais difíceis. Então, essas que estão enraizadas no nosso inconsciente, que não foram criadas apenas nesta existência, vão ser mais difíceis e necessitam, às vezes, de um atendimento de captação, de apometria, dependendo do caso.
E aí sim a gente vai ter forças para mudar. Mas não é mágico isso aqui, não é milagre. A gente apenas, após esse atendimento, vai ter condições de efetuar a mudança. Mas a mudança é por nossa conta. Então aqui uma ilustração da lei de causa e efeito, né? Então é uma lei universal, está na raiz de todas as grandes religiões do mundo, né? Não faças aos outros aquilo que não queres que eles te façam. Isso aqui está desde as religiões orientais, as ocidentais, ou seja, a fonte originária das religiões é a mesma. Depois o homem, quando acabou assumindo a religião para dar continuidade, acabou se deturpando, porque somos humanos, né? Somos humanos, egoístas, orgulhosos, e a gente acabou deturpando muita coisa e a semente original a gente deixou quietinha lá num canto, não mexeu muito nela, né? Mas está aí, em todas elas a gente vai encontrar, não existe religião melhor que outra. O que importa é o que a gente faz do ensinamento que a religião nos passa, né? Ou seja, a gente precisa exercitar, botar em prática e não apenas professar. Aqui um exemplo da lei de sintonia vibratória, né? É uma famosa pesquisa de um japonês, o Masaru Emoto, que fotografou a cristalização da água, a mesma água, em contato com várias vibrações, né? Então a água, ao congelar, ela começa a formar cristais de gelo. Esses cristais podem ter aí uma forma bela, harmoniosa, ou mesmo sem forma, né? Dependendo da vibração que ela está ligada, né? Então, a gente no acesso de raiva pode desestruturar todo o nosso sistema orgânico. Somos compostos por 70% de água, nosso corpo, né? Então, a imunidade sofre aí um abalo tremendo num ataque de raiva, né? E se a gente começar a agradecer, a gente vai ter uma vida mais saudável, o teu corpo vai estar em harmonia. Então, esse aqui é apenas um exemplo, né? Ele funciona em todos os aspectos da nossa vida, né? Não só do corpo físico, né? Mas a nossa saúde emocional, mental, é uma sintonia. Essa figura ilustra o nosso inconsciente. A psicologia estudou muito isso aí há um século e pouco, 2 séculos atrás que começou, com Freud, com Jung e os seus discípulos, que começaram a perceber os conteúdos do nosso inconsciente, que existe um inconsciente coletivo, ou ego, superego e id, então dependendo da linha aí são nomenclaturas diferentes, mas o conteúdo é o mesmo, né? Independente do nome que se deu a isso aqui. Então essa parte aqui ilustra o que a gente é hoje, o que eu tenho acesso consciente aos aprendizados, conhecimentos, memórias e vivências da existência atual. Aqui ele está maior do que realmente é em relação, em proporcional, né? Mas estamos ligados a uma memória inconsciente, a uma área inconsciente. Inconsciente para nós aqui, mas que vibra intensamente e nos afeta intensamente também. Então, uma explicação rápida: cada vida passada, depois de desencarnar e passar pela reticidade, após algum tempo, quando for programada uma nova existência, essa consciência é empacotada, envelopada e jogada para o inconsciente, no que a doutrina espírita ou a série André Luiz chama de miniaturização na preparação para a nova encarnação. Então, nesse preparo aí, a consciência da vida anterior começa a fazer parte do inconsciente, ou seja, não é ela que reencarna, é o espírito que lança uma nova ponta, com uma nova proposta de aprendizado. Mas não pode ser a mesma pessoa assumindo uma nova existência? Pode, mas não quer dizer que vai ser a seguinte. Então, se ela tem algo aí para completar, sim, pode fazer parte de uma nova existência. Uma das partes, né, porque a nossa consciência aí é influenciada por aproximadamente 7
vidas anteriores que estão numa proposta de aprendizado. Então, realmente é algo muito complexo. A gente está no início dessa exploração aí do que o Manuel Filomeno de Miranda chama de continente inexplorado, né? Então é algo muito grande, muito vasto para a gente interagir e começar a entender o que realmente nós somos, como a gente funciona. Então já passou essa nossa introdução. Então vamos aqui às dúvidas e sugestões de assunto. Primeiro, mortes prematuras, aí, principalmente na infância. Então, por que isso acontece? Veio para mim um questionamento essa semana no seguinte aspecto, né? Ou Deus não é realmente todo bom, ou Deus não é realmente todo potente, né? Ou ele não é todo bondoso, ou não é onipotente. Porque se fosse todo bondoso, não haveriam mortes, injustiças, tantas pessoas sofrendo, né? E se fosse todo potente, poderia resolver tudo isso. Então ele ou é uma coisa ou é outra, não poderia ser tudo, né? Então, se ele é potente, ele poderia mudar tudo isso. E ele não muda. Por quê, né? Então, realmente, se você analisa apenas a existência atual, essa colocação tem lógica. Mas se a gente analisa com a ótica da reencarnação em vidas sucessivas, aí se compreende que Deus realmente é onipotente, onipresente, onisciente, infinitamente justo, infinitamente bom, porque Ele criou leis para a nossa evolução. Então, o sofrimento existe quando a gente não segue essas orientações, essas leis, que é o amar ao próximo como a si mesmo, não julgar, perdoar 70 vezes 7, amar os inimigos. Então, sempre que a gente não segue essas orientações, a gente acaba caindo numa espécie de sofrimento, porque você está numa contravenção, você está indo contra a lei. Então, vamos voltar aqui a mortes prematuras. Aí a gente consegue entender uma criança, por exemplo, que morre de câncer muito, muito pequena, em tenra idade. Por que isso acontece? Então, Deus é injusto? Ah, mas dessas crianças vão para o céu e vão ser anjos. Tá, mas aí uma criança que em 2, 3 anos sofreu, nesses 2, 3 anos vai para o céu, e alguém que fez, aí passou por uma vida de 70, 80 anos e teve um câncer lá no final da vida, carregando esse câncer por 10, 15, 20 anos, ainda vai para o purgatório? Não seria justo, né? Então, se você olhar pela ótica de uma existência apenas, não faz sentido, Deus realmente não é justo. Mas, se você for analisar a história espiritual, que essa criança, em 2, 3, 4, 5 vidas, abusou do corpo físico com um vício do tabagismo, ou acabou submetendo pessoas a situações muito ruins de trabalho, num local não ventilado, muito úmido, com muita fumaça, aí realmente você vai entender por que aquela criança está com o seu pulmão comprometido e por que gerou esse câncer. Na realidade, esse câncer acontece quando a pessoa resolveu mudar de atitude, resolveu perdoar, resolveu auxiliar o próximo, criar condições de uma vida digna para quem estiver dependendo dela. Aí sim, numa existência, ela vem para limpar esse conteúdo pernicioso que está no seu campo espiritual. E o câncer é essa limpeza. Tem um livro, que eu não lembro mais qual é o autor, mas o título é bem sugestivo, A Bênção do Câncer. O câncer é uma limpeza do teu corpo espiritual, te possibilitando novos saltos dali para frente, alçar novos voos que eram impedidos por esse peso energético que a gente tinha, né? Essas manchas do que foi feito no passado.
Então aí a gente entende porque aquela criança veio com câncer. Outra situação também, por exemplo, pode ser que essa criança venha com, com a proposta de um aprendizado para os pais. Então, por exemplo, um espírito que gosta muito daquele grupo familiar, mas aquele grupo familiar é muito materialista, dá mais valor ao dinheiro, ao status social, ao cargo que ocupa do que ao ser humano. Então, realmente está numa direção invertida aí da proposta evolutiva. Então, pode vir esse espírito se sujeitar a uma existência curta para sensibilizar aquele grupo familiar. Então, ele dá esse choque no grupo para que ele comece a olhar para outro lado, para que ainda antes de chegar no final da existência, tenham condições de mudar a forma de agir, de pensar, de ver a vida. Então, essa também pode ser uma situação. O que eu falei antes do câncer é uma expiação da criança. Então, ela criou um dano para ela no campo energético e agora está vindo para reconfigurar esse corpo. Então, por isso, essa existência curta. Eu tenho um exemplo que, quando a primeira vez eu escutei, não fui eu que atendi, eu achei meio forte demais. Que uma pessoa que estava várias existências abusando do cigarro, do tabagismo, passou por 5 existências para limpar o seu corpo espiritual de toda aquela carga nociva e poder ter uma vida longa. Então, na primeira existência, o corpo espiritual estava tão comprometido que ele chegou apenas ao 3º mês de gestação. A mãe não conseguiu suportar aquela carga energética e o corpo não conseguiu aí seguir o seu curso normal de desenvolvimento. Na segunda, ele conseguiu ir até o 6º mês. Na terceira encarnação, na terceira tentativa de nascer de novo, ele conseguiu nascer, natimorto. Foi até o final da gestação, mas não sobreviveu para continuar a existência fora do útero. Na quarta, ele conseguiu levar até os 4 anos de idade e desencarnou. Naquela época não tinha esse conhecimento que a gente tem hoje, tecnologia para detectar se era câncer ou não era. Ele passou mal e desencarnou a criança. Né? Na quinta, ele conseguiu levar o corpo até os 18 anos. Então foram 5 existências com mortes prematuras, para na sexta ele ter a oportunidade, que era a existência que ele estava ali pedindo atendimento, né? Essa era a sexta, né? Que ele ia conseguir levar até o final, já tinha passado aí dessa fase inicial, e aí veio o alerta, né? Cuidado com esse vício, com a tentação do vício, porque pode ter que recomeçar todo esse processo aí de reharmonização. E eu achei isso meio demasiado, e num dos atendimentos que eu fiz, de uma pessoa também que estava tentando se libertar do tabagismo, também foram 5 vidas. A gente fez aí a regressão, né, dessa existência anterior, onde ele desencarnou pelo tabagismo, e ele viu todo o sofrimento, né, todo o trabalho que deu para chegar na existência atual. E aí resolveu, se conscientizou e resolveu cooperar, né, tentar se tratar, porque é uma memória passada, né, tentar aí um tratamento no campo astral para conseguir auxiliar na existência atual a se libertar do vício. Então, realmente é complicado. O tabagismo é um dos vícios que mais causa dificuldade para a pessoa se recompor. Lógico, ela envolve apenas ela mesma, né? Ela está se prejudicando e vai ter que se resgatar de algum jeito, se reconfigurar de algum jeito. É pior quando você prejudica outra pessoa, né? Daí, além do mal que você causa a si mesmo, você vai ter que resgatar o outro também, né?
Ou também pode ser a combinação de uma dessas aí, né? Então não dá para dizer que é isso ou é aquilo. Precisa abrir aí um atendimento e auxiliar aquele ser que desencarnou ali. Então, se você abrir o atendimento e essa criança veio para o aprendizado dos pais, a criança não vai ser atendida, ela já foi amparada, já está bem. E as personas dos pais vão ser tratadas para que os pais tenham força aí de mudar essa forma de agir, de ver a vida, né? De ver e viver a vida, né? Porque a estruturação de um caráter, de uma forma de viver é muito complexa. Envolve várias e várias e várias existências, onde isso vai se consolidando. Então, realmente é difícil você mudar a forma de ser, mudar crenças, mudar conceitos, né? Então, fazendo esse atendimento das memórias pregressas, fica mais fácil a gente, consciente de que é melhor para a gente mudar, de a gente conseguir botar em prática isso. Então, deixa eu ver se tem alguma colocação aqui. Aí tá, nesse caso ali da pessoa do tabagismo, né? Ele pergunta se todas essas encarnações foram com a mesma mãe, ou cada uma com certo período entre encarnação e mãe diferente. Essas encarnações são com intervalos muito curtos, porque a pessoa não tem o que fazer no campo astral para consolidar aprendizado. Então, o espaço é muito curto e geralmente são com mães diferentes. Nesse caso ali, eu não tenho a informação ou a lembrança se foi com mães diferentes, mas é por uma atração. Como ele está muito viciado no cigarro, ele acaba se entrando em simbiose com alguém que fuma muito, para ele fumar através do encarnado, né? Ele desencarnado não consegue fumar. Então, para ele receber essa energia grosseira do cigarro, ele acaba se acoplando a alguém que fuma. Então, quem fuma não está fumando sozinho, está fumando aí por um grupo que está atrelado energeticamente a ele. Então, quando ele se atrela a alguém, ou a um pai ou uma possível mãe, quando há a formação de um embrião, ele é atraído para esse embrião e acaba nascendo ali mesmo. E como é uma existência curta e aqueles pais não estão com proposta ali nem em condições de ter um filho, acaba aproveitando essa oportunidade para essa reharmonização. Então, geralmente não são os mesmos pais, tá? E a mesma mãe. Mas pode ser também, né? Pode ser alguém que está querendo aí auxiliar muito aquele espírito e acaba vindo nessa missão também. Mas eu vejo isso mais como uma exceção do que como uma regra. E uma outra dúvida aqui, toda vez que sonho que estou brigando com a minha mãe, então toda vez que essa pessoa sonha que está brigando com a mãe, parece que vira uma chave no meu interior e não consigo ter boa convivência com ela. É como se ela fosse estranha para mim. Será que existe alguma influência de outras pessoas nessas situações? Sim, pode existir, e é muito provável que exista influência de outras pessoas. Então, esse sonho, pelo que deu para entender aqui, toda vez que sonha. Então, aparentemente, ela sonha várias vezes, tem um sonho recorrente de estar brigando com a mãe. Então, é algo aflorando no inconsciente dela, de um resgate com a mãe, de algo, uma desarmonia lá de passado com a mãe atual. Então, geralmente a mãe ou o pai está devolvendo aí o corpo para o filho. Então, via de regra, tirando as exceções, é lógico, o pai ou a mãe estão devolvendo a vida. Não são mais inimigos, geralmente, já decidiram se perdoar, se ajustarem, mas o débito ficou. Então precisam devolver o corpo. Então, mas como essa parte do inconsciente ainda, como essa parte do inconsciente não foi tratada, ela causa, por ressonância vibratória, esse sentimento, o afloramento desse sentimento de não ter afinidade com a mãe ou com o pai.
Então, não dá para dizer com certeza se é, se não é. Aconselho-se aí a fazer a investigação através de um atendimento, né? Me veio aqui um assunto para falar relacionado a isso e agora fugiu, alternou a persona aqui que estava falando e fugiu o que era o assunto. Deixa eu ver se eu consigo lembrar. Não. Fugiu, realmente é para falar outra hora sobre isso. Então, íamos agora iniciar o estudo de casos e eu creio que não vai dar tempo de nenhum deles. Deixa eu ver se o primeiro aqui realmente ele é longo, não vamos iniciar hoje. Então, falando um pouquinho mais sobre esse assunto, né? O que é uma existência humana? Uma existência humana poderia ser comparada a um dia da vida espiritual. Então, aí o acordar de manhã cedo, nascer no corpo, aí o dia, a sua vida, e a noite, a desencarnação. Então, realmente, uma existência é muito pouco comparado a toda a história espiritual, a nossa caminhada evolutiva. Por isso, tanta ênfase em seguir essas orientações do Evangelho. Não é nada ligado à religião, pessoal. O Evangelho é o manual do bem viver. É um enunciado de leis universais que regem a nossa caminhada. Então, nós somos os maiores beneficiados de seguir essas orientações. Então, se eu entendo isso, eu sei o porquê da orientação de amar os inimigos. O meu inimigo de hoje era um amigo do passado que eu prejudiquei e eu o tornei meu inimigo. Então, é minha responsabilidade resolver essa situação, não é dele. Eu fiz algo para ele, agora ele não tem afinidade por mim e tenta me prejudicar se tem chance, porque não gosta de mim. Então, amar os inimigos não é ter afinidade com a pessoa, convidar para ir para casa, para jantar, para passar final de semana. Né? Amar, o conceito de amar está muito deturpado. Né? O amar, segundo a codificação espírita, a doutrina espírita, foi comparado aí, para que a gente consiga entender melhor, a caridade. E caridade tem a seguinte definição, numa questão lá 642, se não me engano. Não, 642 é outra que também me pegou. Aí deixei vocês curiosos, né? Essa questão diz o seguinte: então basta o homem não fazer o mal para ser agradável a Deus? E a resposta é dura, ela diz o seguinte: não. O homem aqui no sentido de raça humana, né? O ser humano deve fazer o bem no limite das suas forças. E todo mal que há de vir do bem que ele deixar de fazer, lhe será debitado. Ele vai ser responsável por aquilo. Vê que forte isso. Então, realmente, uma existência não é brincadeira. A gente está aqui para realmente colocar em prática esse conhecimento, não apenas estudar, mas viver. Por isso se diz que de boas intenções o inferno está cheio, porque não adianta você ter boa intenção, só querer fazer, você deve exercitar. É exercitando que a gente muda. Querendo mudar já é algo, sim, mas realmente a mudança é na prática, vivenciando aquilo, não é apenas sabendo. Mas voltamos aqui à definição de amor, que foi comparado por caridade, por São Paulo, né? A definição de caridade: boa vontade para com todos, é um ponto, é um pilar do que é a definição de caridade. Boa vontade para com todos, não só para uns que têm a nossa ideologia ou a nossa orientação política ou religiosa, o nosso
torce pelo mesmo time, não. Para com todos, boa vontade para com todos. O segundo pilar, o segundo ponto, indulgência para com as imperfeições alheias, ou seja, não julgar. Tenha indulgência. A pessoa tem uma história evolutiva, ela passou por uma caminhada diferente da nossa, então talvez se eu estivesse na mesma situação dela, estaria fazendo pior. Então não julgue, seja indulgente. Você não sabe o que a pessoa está vivendo internamente. E o terceiro ponto, o terceiro pilar, perdão das ofensas. E se alguém te ofender, perdoa. Porque é lei de causa e efeito. Se alguém conseguiu te ofender, é porque você tem um débito ali. Então perdoa, se liberta daquilo. O perdão liberta. E a gente não quer saber de perdoar. A gente ainda está muito arraigado nessa questão da vingança, de olho por olho, dente por dente, né? Então, olho por olho, dente por dente, nos ajuda a entender a lei de causa e efeito, mas não que é para a gente agir assim. Então, a gente sabe que a lei de causa e efeito é assim, procura não agir mais assim, porque tudo que eu faço vai voltar para mim. Ah, mas a pessoa me prejudicou também, mas isso é um ciclo vicioso. Aí, na próxima existência, ou nessa mesmo, ela vai estar em condições de devolver para mim o que eu fiz para ela, principalmente se eu sei disso. A quem muito foi dado, muito será cobrado. Então, realmente, olhar, tentar entender a vida analisando apenas uma existência é muito pouco, é muito pobre para a gente ter a noção do que é uma caminhada espiritual e ter noção do esforço que a gente deve envidar para mudar, para colocar em prática tudo isso que a gente está entendendo. Então vamos encerrar o nosso estudo de hoje, agradecendo essa oportunidade de estarmos aqui, de estar em contato com esse conhecimento, que a gente tenha forças para começar essa mudança, não querendo se tornar santo de um dia para o outro, mas sim que cada dia a gente dê um passo na direção desse objetivo. E aí, quando a gente vê, a gente andou um bom trecho. Agora, se a gente quiser fazer isso tudo de uma vez só, a gente vai ter dificuldade, vai provavelmente chegar no final da vida quase no mesmo ponto que quando a gente começou ela. Então, que a gente foque em um ponto que está nos atrapalhando, nos incomodando e envie esforços para efetuar essa mudança, sabendo que vale a pena essa mudança. Nós somos os maiores beneficiados de auxiliar, de cooperar, de fazer o bem, mesmo que as pessoas não nos deem o reconhecimento, até porque a gente não deve fazer esperando o reconhecimento, a gente deve fazer porque é o certo a ser feito, porque nós somos os maiores beneficiados de mudar, de agir assim. Então que temos todos uma semana abençoada, que a gente possa ser a mudança que a gente tanto quer no mundo, que possamos ser fontes de energias de harmonia, de paz, de compreensão e principalmente de tolerância por onde a gente caminhar. Que consigamos botar em prática a definição de caridade, que possamos começar agora a ser caridosos, tendo boa vontade para com todos, indulgência para com as imperfeições dos outros e perdão das ofensas que chegarem até nós. Estamos sentindo, através desse passe coletivo que é o encerramento, uma onda de energia descendo do alto da cabeça. Quem se sentir confortável pode fechar os olhos, descendo essa energia por todo o corpo, nos sentindo mais leves, ampliando essa energia para o nosso lar, para o local de trabalho, que possamos compartilhar essa energia, nessa troca de energia que há, mesmo que a gente não perceba, com todos que estão ao nosso redor. Então a gente pode contagiá-las de uma forma positiva, com energias de agradecimento, de que vale a pena a gente ser bom, a gente auxiliar, a gente cooperar. E assim a gente vai implantando este novo mundo, este mundo de regeneração, transformando a Terra num lugar melhor de se viver. Uma boa noite a todos.
Que tenhamos uma semana abençoada. Que assim seja.